Por volta de 2 semanas, eu tive a oportunidade de entrevistar a senhora. Na ocasião, eu fiz a seguinte pergunta: como é que a senhora, com 12% e uma campanha já, ainda que não oficial, posta à rua, poderia superar essa diferença tão grande em relação aos seus principais rivais, Dilma Rousseff e José Serra? A senhora, no último Datafolha, tem 12, eles têm 37. Na ocasião, a senhora me respondeu o seguinte: olha, o segredo pode estar nas redes sociais. A gente fez a nossa lição de casa, senadora. A gente foi olhar o seu Twitter, como é que o seu desempenho nessas redes sociais. Uma reportagem que a gente publicou ontem no UOL. E nessa reportagem mostrava que o crescimento dos seus seguidores, por assim dizer, ele é vegetativo, ele é um crescimento contínuo, mas no nível dos seus concorrentes, talvez até um pouco menos. E a senhora tem muito menos seguidores, por exemplo, do que o candidato José Serra, e ainda assim menos seguidores do que a ministra Dilma. Com esse elemento de que as redes sociais aparentemente não estão surtindo o efeito esperado, eu volto a fazer a mesma pergunta: como é que a senhora espera diminuir essa diferença que a senhora tem hoje para os seus rivais? Bem, eu até pensei que a pergunta ia ser outra. Eu vou me ater ao que você falou. Pensei que você ia perguntar assim: senadora, como é que com 12% a senhora mantém tanto animação e os demais, né, com os índices que tem, ficam tão preocupados em perder? E é muito interessante isso, porque eu com esses 12%, eu estou tão animado, porque eu comecei um dia desses, os outros já são candidatos, metaforicamente falando, desde pequenininho, e já estamos com 12%. Isso representa mais ou menos 16 milhões de pessoas. E eu fico feliz porque esses 16 milhões de pessoas, eles não estão associados, elas não estão associadas às máquinas partidárias, aos velhos caciques partidários que se sentem dono de tudo e ainda se sentem dono do resto. A gente olha para os palanques, dá 500 anos de política velha no Brasil, não é? O que me anima é esse sangue novo de pessoas que estão ali, crescendo vegetativamente. Mas eu fui um dia desses na cidade de Itu e tinha um grande número de jovens fazendo uma reunião, não é? Discutindo política, interessados pela política, fazendo perguntas inteligentes para a política. E eu pensei, esse é o maior capital político que me faz ficar animada. Por quê? Porque é uma nova, digamos assim, energia em que as pessoas estão quebrando a velha lógica de que existem os donos dos currais, existem os donos dos votos. Essas pessoas que estão, elas estão espontaneamente. O movimento Marina Silva é um movimento espontâneo da sociedade. Aqueles jovens estavam ali espontaneamente. E esses 16 milhões são muito maiores do que a capacidade do PV. O PT tem 1.600.000 filiados. Eu não sei a quantidade de seguidores que a ministra tem no Twitter, mas só os filiados do PT já daria isso para a ministra Dilma. Agora, difícil é você ter a quantidade que eu tenho de pessoas que espontaneamente estão se colocando nessa posição no movimento suprapartidário, mostrando que no passado elas votaram no Lula, inclusive eu, mas que agora elas vão continuar votando no Silva, só que Marina Silva. Mostrando que no passado eles votaram no Fernando Henrique, mas que agora elas estão se dispondo a votar em outra pessoa. Não é necessariamente no gerente que o PSDB acha que vai suceder o líder Fernando Henrique. Não necessariamente no gerente que o PT acha que vai suceder o líder Luiz Inácio Lula da Silva. Elas estão dizendo, nós perdemos o medo de ser feliz. Perdemos ou não perdemos? Então estamos livres para votar em quem a gente acredita. No primeiro turno, a gente vota no candidato do coração. E no segundo turno, a gente se desvia do pior. E eu vou estar lá para ser uma alternativa para que as pessoas se desviem do pior, votando em mim.